A paz do Senhor, tudo bem? É um prazer retornar a esse estúdio para gravar mais um podcast Relatos da Construção. O episódio de hoje vai tratar aqui da questão sonora, né, da nossa igreja e por isso nós vamos conversar com duas personagens aqui interessantíssimas que vão ajudar você a entender um pouquinho dessa parte que é tão complexa, né, e delicada da igreja, que é a parte do som. Eu estou aqui portanto, com os meus convidados, por gentileza, sejam bem-vindos, portanto, aqui ao Obrigado, Dário. estúdio da RBC, Esdras e Henrique. A paz do Senhor, Adriano. gente. Tudo Pode bom, ser. queridão? Tudo bem, gente? Como é que vocês Tá bom, estão? graças a Deus, tudo ótimo. Tudo bem, graças a Deus. Legal. Olha, muito bom recebê-los. Obrigado por aceitar o convite. Deixa eu apresentar, portanto, aqui o meu convidado que está aqui à minha esquerda, que é o Esdras Faria de Souza. O Esdras é analista de sistema, Esdras é gerente, portanto, de TI e trabalha aí no sistema bancário, né? E também o Luiz Henrique Soares, ele é diretor de imagem aqui da Igreja Ministério do Belém, Assembleia de Deus Ministério do Belém, e hoje eles vão nos contar um pouquinho da história dessa construção alinhada, né, na área que eles atuam, que é a área de som e imagem. Tá legal? Então vamos lá para o nosso bate-papo, agradecendo sempre, mais uma vez, a disposição de vocês para participar da gravação desse podcast. Bom, vamos lá, gente. Bom, seguindo em frente, então, gente, vamos pegar um ponto, então, nessa nossa conversa, para a gente traçar uma linha do tempo, né? Esdras, você faz parte do Ministério do Belém desde que data, de que ano? Desde 84, 85 foi quando eu cheguei aqui. Certo. Aí quando você chegou... Desde que eu cheguei, eu já, de certa forma, eu sempre gostei da área de tecnologia, som, imagem. Uhum. Na época, falar imagem ainda é meio utopia, mas Isso, enfim. Eu sempre gostava dessa área. E, coincidentemente, a Mocidade do Belém ficava muito próxima à área que ficava a mesa de som. Ah. E como a gente tocava, de certa forma a gente estava ali sempre interagindo. Então Você foi também é músico? Também. Uhum. Então a gente veio, assim, foi uma trilha meio que natural. Numa necessidade, vai ter um culto da mocidade, mas tem que ligar o microfone. Eu ligo lá. Ia lá, plugava, fazia a coisa acontecer. E na medida em que foi aí eu, com 15 anos de idade, junto com o pastor Davi, Davi Araújo, a gente começou a atuar, né, no som lá da igreja de forma mais assídua. Uhum. E é até engraçado que a gente fala assim, era os moleque, né? Chegava lá na tesouraria com o pastor Zé Amaro, já falou aqui no podcast, quando ele via a gente entrar, já falava assim, meu Deus, lá vem esses moleques pedir dinheiro. Pastor, é congresso, tem que comprar uns microfones, tem que comprar uns cabos aqui. Tá bom, vocês já foram lá no Centro Efigênia? Então, pastor, fomos, olha, aí então era sempre... E normalmente eu acho que a alavancagem de todos os trabalhos acabavam sendo os grandes eventos. Sim. Porque era justamente aqueles eventos que a gente tinha os maiores desafios para atender, certo, dentro de uma estrutura que era limitada. Sim, e verdade. que isso ascensão, né? assim, e aí veio assim, as dificuldades, que era como atender todo e qualquer evento com 2 voluntários. Porque o Davi também era voluntário. Sim. Então a diferença é que, na época, tanto eu quanto ele, vamos pensar assim, moleque, saía da escola, ia para a igreja, ficava na igreja, saia de madrugada, subindo caixa em andaime, montando paredão para jogar som para rua, montava telão na garagem. E isso a gente fazia era eu, Davi, acho que vinha Jubal na época, também participou. João Paulo, pastor né, o pastor. E todos nós atuávamos assim para fazer a coisa acontecer. E pegávamos equipamentos emprestados, acabava o congresso e falava assim, nossa, não temos som, porque sumiu. Onde saiu tudo isso, né? Mas cadê aqueles microfones? Então, não era nosso não, era emprestado, era da igreja de Sorocaba, era de Arthur Alvim, o pessoal ajudava até de Sorocaba, hein? E o interessante nessa sua fala é mostrar, né, de que como tudo isso foi contribuindo, né, para hoje a visão ter mudado, né, e ter uma visão muito mais profissional, entender
como a igreja depende realmente, e a igreja hoje, nessa matéria de som, realmente ela mudou, né? Ela é outra coisa. Claro, sempre precisa de um ajuste aqui, um ajuste ali, mas mudou, né? Eu acho que esse passado, né, ele contribuiu muito para essa Sim. mudança do presente. Foi um aprendizado, né, e que fez com que a gente buscasse conhecimento, até por questão de gostar do assunto, mas como a gente estava falando, era tentar trazer para a nossa realidade o melhor resultado possível. Claro. Infelizmente, a gente sabe que nem sempre é possível. Ou seja, hoje a gente percebe que apesar de termos equipamentos de níveis profissionais, a gente depende de pessoas. E essas pessoas, talvez em 95, 98% das vezes, são voluntários. A gente depende, por exemplo, de um corista que trabalha o dia inteiro e à noite vem para a igreja cantar. Sim, exatamente. Nós dependemos de um músico que trabalha o dia inteiro e à noite vem tocar. Então, assim, nós não trabalhamos com um recurso dedicado para aquilo. Sim, é verdade. Consequentemente, a gente não tem como esperar grandes resultados. Mas a pergunta é, como eu transformar o que eu tenho em coisa boa? Para isso, a gente tem que buscar conhecimento. Sim. Ou seja, como obter o melhor resultado? Hoje temos equipamentos de ponta, tá, mas não adianta ter um equipamento de ponta se eu não sei nem o botão que eu preciso apertar. Precisa ter o conhecimento aí, como a gente fala, não adianta eu dar uma Ferrari para quem não tem nenhuma carteira de motorista, não sabe dirigir. Ele não vai conseguir obter o melhor resultado daquilo. Então, lá no passado, com a escassez de recursos que nós tínhamos, nós fomos desenvolvendo, não vou dizer técnicas, mas nós fomos pensando em como fazer o melhor uso do que temos. Então hoje, quando a gente olha e fala assim, nossa, nós temos tanta coisa e graças a Deus, tudo que temos, às vezes a gente fala assim, nossa, precisava mais. Porque para atender do jeito que a gente gostaria de atender, precisava mais. Mas comparado ao que tínhamos, meu Deus, tá bem melhor, estamos muito bem, né? Bom, já que o Henrique tá falando bastante, eu quero que o Henrique conta pra gente aqui, Henrique, fala do seu início também no Ministério do Belém, quando você chegou para fazer parte desse ministério e fala das suas memórias ali no Templo Antigo. Né? Eu sempre gosto de começar essa conversa falando ali do Templo Antigo, que é um templo muito bonito, que atendeu ao ministério por 40 anos, 4 décadas aproximadamente, né? De acordo com o levantamento que a gente fez. E que é um lugar que a gente tem muitas memórias nossas lá, não é, Esdras? Sim. Tem muita coisa boa que a gente viveu lá no templo da Cotegipe. Então, eu sempre fui da igreja, né? Meu pai era pastor, é pastor, né? Ah, é, Henrique? Isso, meu pai é pastor Soares. Muitos anos aqui. Mas não tem nada a ver com R.R. Soares, não, né? Não. Ah, bom, pensei que era o irmão, alguma coisa. Oi? Não sei. Então, aí eu vim pro Belém. Eu ajudei no som também, né? Algumas tribulações que a gente passou junto. Eu ajudei no som também. Eu ajudei muito tempo no som também. O Esdrão, o Daniel. E nessa época a gente não tínhamos transmissão ainda, né? Era só uma coisa interna. Foi da época que ele teve certeza que ele não queria mexer com som. Não com esse cara, aí sai. Olha só. Então, Deus te usou para mandar ele para uma outra área, né? As nossas transmissões eram internas, né? E quando era, que nem o Esdrão falou, quando montávamos o congresso e pegava uma coisa dali, eu era do Arthur Alvim na época, né? Então... Jeremias Santiago, a gente pegava bastante coisa com ele e a gente fazia aquele ajuntamento. Parece que o Henrique tá meio tímido, você não tá achando, Esdras? Esses caras que é não sei se ele diretor tá de com um pouco de imagem vergonha. ele sabe que fica mostrando a cara. É mais refinado, não quer falar. Pode falar, Henrique, solta a voz aí. Calma, tô desenrolando. Tá aquecendo, né? Isso é um motor a álcool, né? Vai esquentando aos poucos, é isso? Tá. Aí, assim, aí não tinha transmissão na época, né? Então era mais interna, né? E aí foi desenrolando, foi crescendo o trabalho, foi crescendo. Aí chegou a época que houve a necessidade da transmissão dos cultos, né? Porque não tinha como mais a igreja ficar só com a transmissão interna. E aí teve bastante pessoas que ajudaram, né? E montamos o canal da TV AD Belém, que tem até hoje. É verdade. Entendeu? Aí a gente começou a transmitir no Facebook, né?
E não tinha tanto YouTube, né, na época, né? Uhum. Era mais Facebook, entendeu? E aí a gente começou a fazer essa transmissão e era muito difícil. Como o Mesdrão falou, era difícil, cara. Porque na época nós éramos voluntários, né? Uhum. É que nem o Mesdrão falou, e geralmente era uma pessoa, duas, então Uhum. até chegar aqui Foi difícil, foi né, difícil. Eu acho que Foi assim, difícil. pelo menos na área do áudio, e provavelmente na área Da TV, de de TV, imagem também. o que às vezes mais gerava uma frustração é a gente, assim, referências, né? Você olhava para determinadas referências e falava assim, eu preciso buscar isso. Uhum. Sim. O problema era como chegar ali. Porque às vezes não é, às vezes, acho que o Henrique já deve ter ouvido eu falar isso várias vezes, às vezes não é a falta de recurso para você chegar a fazer algo bem feito, Certo. mas é como nós conseguimos produzir esse conteúdo de forma que a pessoa que está lá do outro lado fala assim, poxa, Que legal. tem amor nisso que está Mas- sendo feito, ou seja, não está sendo feito de qualquer forma. Sim. Né? Então, quando a gente começava, seja na transmissão, ou seja mesmo no áudio, poxa, Os a maior dois frustração correm da junto, gente é né? quando a gente se esforçava para fazer alguma coisa e dava alguma coisa errada. No Às meio vezes a gente do fala caminho, assim, poxa, assim, nossa. mas não cara. era, eu não me esforcei, não fiquei noites aqui montando som para chegar aqui e dar alguma coisa errada. Sim. Só que, infelizmente, problemas ocorrem. Agora, a dúvida é, como você lida com esses problemas? É Como verdade. você faz a coisa acontecer? Então, tinha situações de algumas pessoas ficarem não muito contentes com algumas situações, mas a gente tinha que priorizar algumas coisas. Infelizmente, na época que você tem escassez, você tem que priorizar alguma coisa. Então, quando a gente tem esta visão de que a obra tem que acontecer, a pergunta é, o que eu priorizo para ela acontecer? Então, assim, eu sempre falo, acho que o Henrique também ouviu algumas vezes, se eu tiver que, dentro de certas limitações, se eu tiver que desligar o microfone do Dário para fazer a obra acontecer, o Dário vai ficar sem microfone. Poxa, logo o meu. Entendeu? Ou seja, porque são decisões que você precisa tomar. Ou seja, eu vou poder atender 100%? Não. Mas a pergunta é, eu preciso saber o que eu tenho que atender realmente, qual é a prioridade. Isso às vezes frustra, porque você não quer que isso ocorra, você quer atender tudo da melhor forma possível. E graças a Deus, quando a gente passa por toda essa fase e chegamos onde estamos, eu falo assim, poxa, a igreja com estúdio, com pessoas, cada vez mais melhorando o nível técnico da transmissão, o nível técnico do áudio, o conhecimento sendo aumentado, então eu fico feliz. Porque eu participei de um lugar onde não tinha nada, e um moleque, como eu falei, 15, 16 anos, a gente praticamente refez o som da Cotegipe. Sim. Eu sempre fui meio mandão, né? Assim, faz assim. Não. Ih, eu não consigo entrar nesse buraco, não. Porque, por exemplo, o pastor Davi Araújo, ele entrava debaixo do púlpito para passar todo o cabeamento. E eu ficava lá de fora, E aí? não tô vendo o cabo não, sobe aí. Vem aqui. Não, cara, não passa um buraco. Porque eu era um pouquinho, eu era o quê? Uns 80 quilos a mais do que eu tenho hoje, né? Então eu era muito maior. Não tinha como, Então né? não tinha como. Eu até queria, mas não tinha Era como. tarefa pros mais Entendeu? magrinhos. Então, quando você vê todo essas dificuldades que a gente Sim. passou, e todos esses desafios, e a gente vê o templo bonito, coisas que a gente... expectativas que foram levantadas. Porque, querendo ou não, acho que desde quando foi adquirido o templo, eu me lembro até quando colocaram a maquete lá no templo, que a gente olhava, a gente ficava imaginando, nossa, como vai ser isso? Olha só. Será hein? que isso vai ser desse jeito mesmo? Na nossa Né? cabeça era um negócio. Aí eu me grandioso. lembro, depois, comprou os terrenos, vamos conhecer, o primeiro evento aqui, no galpão ainda da fábrica de tapetes Bandeirantes. Você fala assim, nossa, como que eu vou sonorizar isso? Eu não conseguia sonorizar lá direito e aqui. Você lembra qual que foi o primeiro congresso? Não, eu não lembro. Então, esse é um ponto interessante e foi legal você já tocar nesse assunto, porque era exatamente a pergunta que eu ia fazer, né? Quando a igreja fechou a compra, né? Deixou ali consolidada a compra, assinou o contrato, tal, e estava tudo certinho, a igreja já fez eventos aqui no galpão, limpou o galpão, tal, adequou, né, da maneira que deu para se fazer alguns primeiros eventos. Eu ia perguntar justamente isso.
se você tem essas memórias aí, como foi, né, esses primeiros Olha, eventos? Eu não sou muito de ficar lembrando muito do passado, mas realmente, Vai dar eu data. participei de todos os eventos que houveram aqui antes da gente construir as primeiras lajes da garagem, né? Mas assim, enquanto era ainda o galpão, a gente teve encontro de irmãs, a gente teve... Uma porque década, geralmente esses encontros ocorriam normalmente no mês de julho. Então, nas primeiras semanas de julho, acho que era o encontro das irmãs, e na última semana de julho era o encontro da mocidade, na época, né? Que na verdade não chamava-se uma DEB na época. Era Era a encontro da mocidade do mocidade. Ministério do Belém. É. E Uma DEB normalmente recente. era no mesmo mês. Então, assim, a gente já sabia que no mês de julho, justamente por ser férias, época de estudante, eu não saía da igreja. Chegava de manhã, 8 horas da noite, ia sair 11 horas da noite, todo dia. No outro dia, Então, monta um negócio, faz outro, então... nos eventos que a gente teve aqui, acho que tivemos ceia, né? Então houveram vários eventos enquanto o galpão Naquele galpão ali, estava né? aqui ainda. E naquela época não dava para se fazer transmissão. Né? Não, ainda não tinha. dava, não tinha estrutura. Lógico que não... antes disso... Tinha a gente só uma tinha- coisa interna, era uma câmera, um lógico telão. que lá, esses eventos grandes, né, na medida em que realmente a construção iniciou, ou seja, derrubou-se o galpão, houve, sei lá, ginásio da Portuguesa, ginásio de Ibirapuera, Sim, exatamente. todos esses lugares igreja a não gente comportava participava. mais, não comportava. Quando os congressos eram Era na muito Cotegipe, membros, a rua era fechada e a gente tinha que fazer som na rua também, ou seja, a rua estava totalmente repleta de- Colocávamos os telões, 2 telões de Sim. cada lado. Então, tal. era assim. Então, quando a igreja adquiriu aqui, criou-se essa expectativa de realmente a gente ter uma casa de culto que realmente viesse a comportar uma quantidade muito grande de pessoas. E talvez essa foi a maior expectativa, né? Era saber assim, vai comportar quanto? Quantas pessoas? Sim. Porque assim, por mais que nós tenhamos uma igreja grande, a dúvida é a seguinte, a obra não para, né? Ela cresce. Sim. Então, aquilo que nós tínhamos a expectativa lá no início da década de final de 80, 90, quando Sim. foi adquirido, É. talvez se fosse hoje, alguém falaria o seguinte, não, já não serve mais. Já tá pequeno. Já tá pequeno. Já tá pequeno. Então, assim, naquela época a expectativa era, nossa, teremos um auditório para 7, 6 mil, 8, 10 mil. Não sabia, era uma incógnita. Eram expectativas. E ficava assim a pergunta, nossa, mas será que, pra que tudo isso? Será que vai Será que vai? Será que não Será vai? que vai? Né? Porque na época a gente fazia um evento, sei lá, num ginásio do Ibirapuera, por exemplo, 20 mil pessoas, Sim. a gente não lotava o ginásio. Uhum. A gente falava assim, nossa, a gente vai fazer uma igreja para 10 mil? Acho que é muito grande. Hoje a gente talvez tenha aqui 6 mil lugares, Isso, não sei, aproximadamente aí, talvez, né? né? E a Já gente teve vê que eventos tem com 8 dias mil aqui. que ficou pequeno, né? Então, isso foi interessante. E aí, quando realmente derrubou-se o galpão, começou a construir De base, as terceiro bases, pra né, dos cima. alicerces, quando fechou, acho que a primeira laje do terceiro subsolo, Uhum. a gente acho que já fez um congresso de É. jovens lá na Lá garagem. embaixo. na Isso é garagem. interessante, né? Porque a igreja, ela... não dá trégua, né? Ou seja, E era muito jovem. Assim, quando a gente, No galpão, quando a gente teve achava culto que ia no ter galpão. tranquilidade, É. vai lá pra garagem. Vai lá botar pra som. garagem, vai lá lá. no subsolo. Isso, lá no E subsolo. ali já também era o trabalho de som, um trabalho de... Eu não sei como que Então, era pra você, Henrique, então, essa mas parte a de imagem lá gravação e tal. praticamente não tinha transmissão. Essas Era, coisas é tudo modernidade. é tudo moderno. Não, sim, Era mas, colocar- mas na época existia a preocupação de fazer aquele Isso, registro. não, Pra pôr num VHS. Isso. Não, VHS, Não. hein, gente? A gente Não, não. acaba entregando a idade, aqui não tem jeito. Mas tinha um Era VHS, gravado, era depois gravado. a mídia, o isso, CD, né? O DVD. Era gravado, tudo direitinho, os congressos, e era vendido os DVD. Não era transmitido. É. Mas eu lembro que se vendia na lojinha da Sim, irmã Wanda, da da igreja, associação, que a irmã Wanda... que a irmã Wanda coordenava. coordenava. Então era gravado, era editado bonitinho e era disponibilizado na lojinha da associação, onde a irmã Wanda coordenava. Isso era legal. E vendia bastante. Gente, ó, nós passamos então já na nossa conversa, né, lá da Cotegipe, a montagem do som, vocês colocaram a mão na massa,
né? Passaram cabo, vocês compravam equipamentos e tal. Depois... Pastor da Vera hoje emprestava os carros. Os congressos, olha aí, os retiros, né? Lembra dos retiros? Passamos pela fase de... É interessante isso aqui, viu, gente? Porque o templo da Cotegipe ficou pequeno. Sim. Depois teve a aquisição do terreno aqui. Sim. Aí teve o galpão, a igreja usou o galpão. Mas depois o galpão foi demolido e as máquinas entraram para fazer a escavação para o subsolo. Aí a igreja passou a fazer eventos em locais como o Ginásio da Portuguesa, Ibirapuera, né, para poder atender a essa demanda, né, trazer o povo, trazer a massa. E depois, quando constrói já o primeiro subsolo, bateu laje, já passa a ter eventos. E depois que construiu terceiro subsolo, segundo, primeiro, e montou aquela estrutura já da nave da igreja, com a configuração que nós temos aqui hoje, sem telhado. Já teve evento. Já teve evento também. Evento, batismo, né? E como era? Vamos agora lembrar dessa fase, né? Fazer um evento sem teto, né? Que é tão importante para a questão da acústica, do som e tal. Eu me lembro que os primeiros eventos que nós fizemos já no espaço do templo, mas ainda sem o telhado, foi som alugado. A gente não tinha condições para atender um evento desse tamanho. Equipamentos próprios. Não tinha condições. Não tinha. Então ficaram sendo realizados diversos eventos aqui, no período, acho que até mesmo depois de ter sido coberto, onde todos os eventos era alugado a sonorização. Então, assim, na época... Era muito grande na época, né? Sim, era muito grande. Nem imagem também. Precisava de uma estrutura muito gigante. E assim, com aquela visão de temporário, né? Porque você fazia um evento de 3 dias, não tinha mais evento. O problema é que aí começou a acontecer alguns problemas. Alguns usos que prolongava-se. Então, assim, daqui a pouco você tinha 3 dias, mas daqui a pouco você pegava uma escola bíblica, o cara era 15 dias, daqui a pouco... mas semana que vem tem mais um evento. Aí você fala assim, poxa, e agora? Nós vamos ficar alugando o som pro resto da vida? Exatamente. Né? Chega uma hora que... Então, chegou uma hora que foi tomada uma decisão de fazer uma aquisição, mesmo com aquele pensamento de ser algo temporário, mas que você não ficasse refém de empresas. Isso também era um grande problema. Que era muito dinheiro, querendo né? ou não, a questão, acho que eu não vou nem jogar para o lado financeiro. Né? Mas a questão é a seguinte, quando você depende de uma empresa, eu pelo menos, essa é a minha opinião, se eu estiver errado, me perdoem, mas assim, a vivência que a gente tinha era, principalmente quando a gente fazia os eventos, por exemplo, em Ginásio do Ibirapuera, Ginásio da Portuguesa, Campo de Marte, por aí vai, a gente percebia que as pessoas envolvidas, elas eram realmente profissionais. Sim, mas elas não conheciam a dinâmica da igreja. Que é um ponto importante. E isso gerava um resultado nem sempre tão positivo. Então imagina, vou usar novamente o termo, a frustração de você ter uma equipe que é considerada profissional, equipamentos de altíssima tecnologia, e você olhar o resultado e falar assim, gente, não é possível. Não é possível estar vendo dessa forma. E o que estava acontecendo era isso, você alugava e você tinha sempre que ter um apoio de quem era da igreja. E aí foi quando vinha Henrique, Daniel, e eles começaram a cada vez mais participar e fazer a coisa acontecer. Aí você fala, poxa, eu estou pagando para ele, mas eu estou tendo que fazer? Olha só, né? Que coisa interessante. Então chegou um ponto que eu acho que esse incômodo né, chegou e aí resolveram assumir um sistema temporário que não atenderia, sim, essa é a verdade, não atenderia, mas já começaria a dar os primeiros passos para algo que poderia chegar como está hoje. É o ideal ainda? Ainda não, mas... Até das imagens também, exatamente, né? que aí você começa câmeras, a andar. Começamos a passar cabeação, tudo temporário. Só que assim, eu acho que a visão começou... aí, eu acho que o Henrique lembra disso, a nossa visão desde sempre, Dário, era assim, o fato de ser
algumas coisas eu nunca encarei como temporário. Porque eu falei assim, poxa, o trabalho que nós vamos ter para montar uma infraestrutura, Legal. ela independe se eu vou colocar um equipamento A ou um equipamento B. Vamos dar um exemplo simples. Eu preciso de um cabeamento elétrico. O cabeamento elétrico pode ligar uma TV desse tamanho Sim. ou um telão de 200 polegadas. Sim. Então, assim, a infraestrutura ela tinha que estar aderente a algo que eu almejava. Pode ser que eu ainda não tenha nem alcançado esse meu objetivo, mas a preocupação sempre era passar para a nossa direção a necessidade de você ter uma infraestrutura que lá na frente, quando você quisesse fazer aquele upgrade, você estaria tranquilo. Fazer a minha estrutura está pronta. É só trocar equipamento. E esse era o desafio, porque existem as prioridades. Sim. Então, assim, eu enxergava o meu lado como uma prioridade. Ele enxergava o dele. Você enxergava o seu. Então, assim, como Exatamente. conciliar isso? Então, assim, a gente não pode, nesse momento, dizer, tá tudo perfeito, tá tudo ideal. Não. Por quê? Porque em algum momento, a gente ouve muito pastor falar, a igreja não está devendo nada para ninguém. Só que, para que isso acontecesse, Sim. teve que se pagar um preço. Com certeza. E o preço nós temos recursos escassos, precisamos saber onde e como investir. Exatamente. E aí você tem que, né, ajusta aqui, amarra ali, segura aqui e tal. E as coisas foram andando. E a gente viu que, aos poucos, as coisas foram acontecendo. Algumas decisões da nossa parte que poderia ser melhor, mas a gente só percebe depois que fez, né? Porque na hora tem que fazer, você vai lá e faz. Você vai no calor ali, né? Depois você fala, atender puxa, uma necessidade. vamos aprender. Agora, o que eu sempre falo, vamos aprender com os nossos erros. Não vamos cometê-los novamente. Porque o cometer o erro de novo é você falar assim, poxa, serviu para quê? Eu caí no buraco? Opa, aqui tem um buraco, vou desviar dele agora. Então tudo isso culminou ao ponto que a gente está. Hoje a gente tem recursos, a gente tem um estúdio legal, ele tem lá o espaço dele. Sim. O Daniel, cada dia eu invento uma moda para ele fazer, eu mostro para ele, olha, você viu essa referência aqui de uma igreja lá nos Estados Unidos? Tal. Esse também é um outro ponto, né? Eu nunca me preocupei, mas de eu ser referência. Sim. Para mim isso é um detalhe. Se eu vir a ser referência, amém. Agora, eu preciso saber o seguinte, o que eu posso fazer para realmente atender um evento legal? Vai ter outra coisa, não ter distinção. Eu não tenho queridinho na igreja. Sim. Vai ter um evento das irmãs. Todo mundo Vamos atender com da a melhor mesma forma. qualidade, né? Com a mesma. Vamos ter um evento dos jovens. Vamos ter adolescentes. Não tem queridinho. mesmo som, a mesma imagem. Agora, eu tenho o meu gosto viu? pessoal? Claro. Mas não significa que eu vou deixar de fazer o meu melhor para A, B ou C. Não. Eu vou me dedicar. Agora, são características diferentes que exigem uma abordagem diferente. Exatamente. Eu não vou, por exemplo, eu costumo dizer assim, eu não vou chegar num culto de domingo à noite, fazer um somzão. É um culto de família, tem pessoas idosas, crianças. Agora, num congresso de jovem, que tá todo mundo lá pulando, é a hora que toda o Esdras vai se energia divertir. da juventude, Vai né? pra lá. Mas o Esdras, o Esdras Henrique, né? E isso aqui é uma situação que você colocou aí que é muito interessante, né? Muda o público, nós temos evento para criança, nós temos evento de adolescentes, evento de jovens também, de irmãs, de senhoras, eventos com homens aqui. Temos eventos para surdos, né, que é um grupo um pouco mais reduzido, mas eles estão aqui. E precisa de muito som, cara. E precisa Por de som. incrível que pareça. Por incrível que precisa de pareça, muito eu som. já conversei com o Daniel a respeito dessa questão de sonorizar a igreja para um encontro de surdos e intérpretes. Você tem o surdo, mas tem os intérpretes, tem ouvinte também no culto. Não, mas mesmo, o mesmo surdo, surdo, ele, a questão da vibração. ele sente, por exemplo, ele vai pela vibração do som ali, que reverbera e tal. É muito interessante essa questão. E quando tem os encontros de surdos e intérprete, na transmissão, tem uma audiência Fantástica, né, Henrique? fantástica, cara. Nossa, eu fico olhando ali, eu falei, nossa, os números subindo. Eu ia só colocar uma coisa aqui. Eu estava falando isso. São públicos diversos que a igreja tem, que vocês precisam atender. Muda uma dinâmica aqui, outra dinâmica ali. Precisa sonorizar de uma forma, mas o resultado é sempre né? Que é adorar e exaltar o nome de Jesus, né? Isso não muda.
né? Esse é o objetivo. Por isso que vocês oferecem o melhor. E Não importa qual é o grupo E tem uma aqui. coisa legal que quando as almas se convertem, né? Sim. Ouviu, entendeu e eu- viu, né? assim, viu, a questão, ouviu vamos e falar- entendeu. vamos falar assim, Sim. o áudio, né? Importante. Entendeu? Então hoje a gente vê o nosso público, Dário, Uhum. ele é muito engraçado, porque talvez há alguns anos atrás, talvez pré-pandemia, a gente não tinha essa percepção. Mas hoje, a gente atende fisicamente um número infinitamente menor do que realmente a gente está alcançando. Sim. Porque quando a gente está falando de uma live, a gente está falando assim, nossa, tem 5 mil visualizações. Só que se você pega aquilo, multiplica por 2, 3 pessoas assistindo, você está falando Claro, de 15 mil pessoas só exatamente. no YouTube, É. num culto. Não Isso- conta, Aí você pega. Outro dia eu fiz até uma. Foi algo assim que eu mesmo não acreditei. Eu acho que a gente tinha feito um evento aqui na igreja, acho que uma cantata do coral, se eu não me engano. O culto acabou 9 horas, 21 horas. 23 horas eu já estava indo pra cama, eu peguei e falei assim, deixa eu assistir a live. Quando eu vi, já estava com 23 mil visualizações. Olha isso isso, é um mesmo, absurdo, né? É uma coisa que cresce. Quando a gente abre o culto, 2, 3 minutos, 1.000 pessoas. Subindo. Então, subindo, e isso, subindo, quando a gente subindo. fala desse público externo, Sim. a imagem é importante, o O áudio é áudio, importante, som, e às né, vezes o eu áudio. falo, a gente às vezes, é isso aqui, eu tô falando que é uma tendência, Uhum. e que para mim foi é um esforço, né? Que eu preciso falar assim, como que eu posso fazer com que aqui eu atenda bem, mas aqui eu tenho 2.000 pessoas, mas lá fora eu tenho 15 mil. Exatamente. Tem Eu fico. inúmeras vezes mais aí. E eu fico 4, vendo 5 vezes assim, mais às vezes o- eu tô lá no Twitter e tal, fazendo as imagens, mas eu fico, como que a gente pega, tentar passar aquela espiritualidade que tá ali para quem tá assistindo. Tipo assim, a imagem e o áudio aqui assim, então assim, que nem meu pai assiste muitos cultos, né, que ele tá com alguns problemas de saúde. E tem culto que ele me liga logo depois e fala assim, nossa, que palavra maravilhosa, eu fui renovado. Minha mãe fala, eu fui Tá renovado. vendo que bem. Então são minhas referências, entendeu? Sim, claro. Gente, vamos caminhar para o final agora aqui. E houve um ponto importante, né? Houve vários eventos, vocês fizeram aqui cultos no subsolo, depois, quando a igreja já estava, né, com a configuração que tem hoje, porém sem telhado, teve o batismo do centenário, depois batismo. cobriu a igreja, o telhado, tal, que é um projeto arquitetônico muito bonito. Aí houve depois um grande congresso, que foi a Conferência Mundial Pentecostal, que, nossa, foi muito interessante. Várias partes dessa igreja foi utilizada para workshops, né, para atender a demanda. Foi muito legal. Eu estive nesse evento, participei. E em cada ambiente tinha som, né, enfim, a igreja conseguiu entregar aí qualidade aí, talvez qualidade não seja a palavra, mas atendeu, Sim. né? Atendeu de forma que Satisfatório. todo mundo saiu satisfeito. Foi até interessante que o advento do Congresso Mundial depois gerou um empréstimo da igreja para festejar um aniversário de uma igreja que participou do Congresso Mundial, que não tinha nada a ver com a Assembleia de Deus. O pastor emprestou a igreja e a gente veio fazer som para eles. Aí, ó, interessante. Isso significa que eles devem ter gostado. Gostaram do que viram e ouviram. Exatamente, né? Exatamente. Então, pessoal, tá chegando aí, né, o dia da inauguração, Sim. né? Eu gostaria de que vocês falassem aí, né, diante de tantos percalços, né, que vocês passaram, diante desse cenário, né, da mídia, né, que hoje a gente, graças a Deus, até está muito bem assistido. Tem muito a melhorar? Temos. Mas eu gostaria, Henrique, de começar com você, Henrique, falando a respeito disso, desse momento, a inauguração do novo templo chegando, nós que vimos essa igreja em tantas fases, né, subsolo, né, antes no galpão, depois subsolo, a igreja sem telhado, mas a gente aqui, o povo aqui, e agora essa igreja maravilhosa, bonita, finalizada. Qual o sentimento, Henrique, que você traz no coração de estar chegando o dia 15 de novembro? Hoje, é só avisar para o nosso amigo, irmão, irmã que está assistindo, hoje é dia 8 de novembro, né? Mas dia 15 será a inauguração, talvez esse episódio, com certeza ele vai ao ar depois dessa inauguração, mas qual a expectativa que está aí, Henrique?
A expectativa é grande, né? Porque foi feito tudo com muito carinho, as coisas, os equipamentos adquiridos, as câmeras adquiridas. Então, eu não vejo a hora de chegar dia 15, sabe? O trajeto que vai ser lá da Cotegipe até a Dr. Fon, entendeu? Então, eu não vejo a hora dessa inauguração. Meu coração tá alegre e mediante tudo isso, os nossos equipamentos, hoje a gente pode falar que a gente tem uma boa imagem, né? A gente pode falar porque nossos equipamentos são todos de ponta praticamente. Todas as imagens 4K. Só um dado importante, sabe quantos metros de fibra foi passado aqui no nosso novo templo para atender todas as nossas câmeras? Eu não faço ideia. Já tem mais de 600 metros de fibra. Olha isso. De fibra passando. O DGO, tudo, entendeu? A interligação entre o suíter do templo com a rádio e o estúdio aqui. Sim. Entendeu? Então é tudo interligado. Então, assim, são coisas de alta tecnologia. Sim, Henrique. Muito legal você dar esse dado aí. Entendeu? Então, assim, e isso correndo junto com o áudio, porque só a imagem não é nada, né? Entendeu? Sim, junto com o sem Edrão, dúvida. junto com o Daniel. Então, assim, a gente sempre se É um preocupa. trabalho, né? Isso, a gente muito sempre se sincronizado, preocupa em o melhor. O melhor. E a expectativa da inauguração. Eu vou puxar a sardinha pro meu lado. Imagem sem áudio não dá, Não. mas áudio sem imagem rola. Diga-se a verdade. Com certeza. Ó, salve a rádio, né? Bendita seja a rádio. Mas no caso da transmissão do culto, não dá. Então, mas, ó, sabe que é interessante? Que às vezes a gente tá assistindo e tal, às vezes dá um probleminha de áudio, precisa... Sim, Acontece. Às vezes dá um pico ali, cai o áudio. O povo fica desesperado mandando lá no chat. Irmão, não tô ouvindo. Tá Porque vendo? agora, se a imagem cai, mas tem o áudio, o pessoal fica ali dando audiência ainda. E a gente sempre teve um grande problema aqui com internet. Que é um problema Ah, mas isso é... na região também. E aí, né? hoje, graças a Deus, esse problema foi resolvido, porque na região não tinha essa internet, nem dedicado chegava aqui. Praticamente, não chegava. Não tinha. Como que você vai fazer? Quantas vezes eu estava tentando fazer uma transmissão, não subia. Você tem que abaixar a qualidade, baixar a E qualidade. isso é uma coisa interessante que você fala, porque assim, o fato da igreja estar se desenvolvendo cada vez mais no bairro e traz tantas melhorias para o bairro nessa área de tecnologia também. Trouxe. Ó, a igreja, o nosso novo templo no bairro, praticamente revitalizou esse bairro. Sim. Trouxe melhoria em todos os Exatamente. aspectos. Isso foi um dado que a vereadora Ruth Costa, ela deu esse dado aqui também, ela trouxe essa informação, né? Ela falou, olha, a igreja, ela mexe, né, com a mobilidade aqui, então tem que demandar melhoria no transporte, tem que demandar, é série de coisas. Eu gostaria de ouvir do Esdras agora, o grande dia chegando, Esdras, você que colocou o pastor Davi Araújo debaixo do púlpito lá na Cotegipe, fez ele sofrer, passando carro. Você que viu toda essa evolução nessa área de som, nessa área que é tão sensível na igreja, que é o som. Né? Rapaz, e aí, como é que tá o seu coração? Eu gostaria até de pedir para você falar para aquela câmera ali, viu? Opa! Quando você foi... Eu penso, Dário, coração, de coração. talvez por eu ser uma pessoa que já passou por tantas aventuras, eu tento não deixar isso gerar grandes expectativas. Eu falo o seguinte, é mais uma reunião que eu preciso dar o meu melhor. Então, para mim, a igreja ter 6.000 pessoas ou ter 6 pessoas, a minha prestação de serviço tem que ser a mesma. Tem que ser a mesma. Porque senão alguma coisa não está muito legal. Então, esse comprometimento independe da reunião em si. Mas no que diz respeito aí ao sentimento de ver essa igreja, né, sendo inaugurada, né, eu queria que você deixasse uma palavra também. Eu acho que é um sentimento de que uma jornada, pelo menos a minha, por exemplo, eu já cheguei, né, quando eu cheguei num templo antigo, que também teve uma história muito semelhante a esse, né, havia umas reuniões na garagem, Sim. até migrar para o templo. Quando eu cheguei já era num templo. Apesar de eu ter frequentado a igreja, pegando alguns cultos ainda na garagem,
Quando eu passei, vim mesmo com 13, 14 anos de idade, já era no templo. Então, quando a gente vê hoje essa igreja, que lá atrás a gente via com expectativa de talvez, daqui 5 anos, 10 anos, acho que foi o quê? Acho que uns 20 anos, né? Talvez. Entre a aquisição até o término. A gente fala assim, nossa, 20 anos? Nossa, eu estou com 52. Nossa, eu estava com 32 na época. Nossa, passou o tempo rápido, né? Nesse período veio uma pandemia em que esse que vos fala quase foi visitar o Senhor. Olha aí. Entendeu? Em pandemia, falando em pandemia, foi... Então, quando a gente vê o templo aí prestes a inaugurar, ainda mais sabendo do nosso histórico de que o pastor sempre fala que o templo, acho que da Cotegipe, nunca foi inaugurado. É verdade. Né? Porque assim, a gente sempre teve o quê? Meu, o tempo tá lá, é possível usar, vamos usar. Daqui a pouco, quando você via, você já estava usando há 10 anos. Não vou inaugurar nada. Não, e esse templo, querendo ou não, a gente foi vendo, acho que talvez nos últimos... se eu estiver enganado, mas eu acredito que nos últimos 3 ou 2 anos e meio, ele deu um salto muito significativo de coisas que a gente foi vendo no rumo do término. Né? E sempre focando isso. Eu preciso, por exemplo, terminar um espaço para fazer um estúdio, eu preciso terminar um espaço para uma sala de coral, eu preciso terminar não sei o que lá. E mesmo assim, o templo, a gente via melhorias com uma prioridade um pouco menor, porque de qualquer forma até eu brinco né, com a minha esposa. Eu falo assim, para mim o templo, depois colocou a cadeira, ele ficou pronto. Porque você chega, tem uma cadeira gostosa para você sentar. Mesmo as melhorias que veio posteriormente, depois você da pandemia, já não, né? talvez não chama tanta atenção, porque você fala, nossa, não, mas olha ali, ó, tem um corrimão novo, tem um negocinho ali, oxa, tem uma plantinha ali. Tudo são detalhes que vão enriquecendo. Então, quando a gente vê esse templo inaugurando, a gente fala assim, poxa, será que é isso mesmo? Então, e é bom falar, e é bom frisar, porque na pandemia, né, precisávamos de um lugar amplo, né, porque tinha que ter distanciamento, e foi aí que começamos a usar o templo. A gente veio aqui e invadiu. Agora vai ser aqui. Invadimos o templo, mas graças a Deus... E um dado interessante, eu ouvia muitos relatos assim, mas é tão estranho cultuar aqui, tudo tão distante. É tudo grande. Pergunta se alguém quer voltar. Ninguém quer voltar mais, né? Ninguém quer voltar mais. Você fala assim, não consigo me enxergar não estando aqui mais. Aí, já se sente aí o nosso pastor... Já nem se sente tão grande, não é tão grande assim. Aí o nosso pastor falou, vamos correr para inaugurar. Graças a Deus. Amém, né? O nosso pastor... muito legal. Vamos inaugurar, ele matou isso no peito e vamos inaugurar. Ele vai ser ele deu, nosso pastor Wellington, José Wellington Bezerra da Costa, deu todas as condições para que nós possamos desenvolver nosso trabalho. É isso que precisa? Vamos tentar adquirir. É isso que precisa? Vamos tentar adquirir. Vamos tentar adquirir. Porque chegar na inauguração, que nem o Esdrão falou, vamos ver se a gente tenta chegar aos 100%. Mas 80% tá garantido. E é sempre bom lembrar, né, gente, Entendeu? que tudo isso aqui é fruto de voluntários, de ofertas, Sim. de pessoas que amam a Deus, que amam o reino de Deus, que investem, que contribuem, que faz um investimento, porque sabe que a gente vai passar. Né? E se Jesus não voltar nesses anos que nós estamos vivendo aqui, se demorar mais 50, 100 anos, aqui tem um templo que vai proclamar o nome do Senhor Jesus. Vai continuar proclamando. E que muitas pessoas vão ser salvas aqui. Né? E todo o investimento que o Esdras fez, o Henrique, o conhecimento adquirido, né, gente? Que muitas das vezes vem de forma empírica. Né? Às vezes a gente não consegue investir num curso e tal, e a gente vai aprendendo com os erros, como o Esdras relatou aqui, e como o Henrique já aprendeu tanta coisa e nos ensina, a gente sempre troca conhecimento aqui. Então é isso que fica, né? Que nós vamos deixar discípulos aqui, né, Esdras? Vamos deixar discípulos aqui. Daniel é meu discípulo já. Aí, Daniel, discípulo. Gente, eu quero agradecer, é um discípulozinho também, vai. Também, vai. Né? A minha palavra é só gratidão. Então tá bom. Amém, maravilha. Gratidão aos nossos pastores, gratidão ao nosso administrador, gratidão ao o Márcio Melo, que é o coordenador aqui nosso coordenador geral do departamento multimídia. Isso. Só gratidão por ele estar dando esse espaço e confiando na gente, lógico. Claro. E o que a gente
fala e é isso que acontece. Então, Muito bem. é só gratidão. É isso aí. Entendeu? Nosso presidente, nosso vice-presidente. Então, só gratidão a eles. Entendeu? Meu pai trabalhou muitos anos com eles. E meu pai sempre fala, Henrique, eu só tenho a falar um negócio. O quê, pai? Gratidão eu tenho aos nossos pastores. Que bênção. Acho que falando gratidão resume tudo, né? Sim. E é tão bom quando a gente é grato, né? Quando a gente consegue ter esse olhar de gratidão a Isso. Deus, as pessoas que Deus coloca no nosso caminho para nos ajudar na caminhada. Gente, obrigado de coração, Esdras, Henrique, por ter nos ajudado, né, a construir mais esse relato, mais esse episódio, Relatos da Construção. E fica aqui o nosso agradecimento, tá bom? E você acompanhou, né, até aqui situações, curiosidades, né, dessa caminhada, dessa jornada que nos trouxe até aqui, né, a esse templo, o novo templo sede das Assembleias de Deus em São Paulo, Ministério do Belém. Obrigado por nos acompanhar, obrigado por prestigiar mais um episódio do podcast Relatos da Construção. Que Deus te abençoe.